As we enter the main foyer here in the main house at Neverland, this was a room where Michael Jackson would greet his closest friends, and it was a room filled with artwork. These walls had huge paintings on them. 17 anos depois da morte de Michael Jackson, o Rancho Neverland ainda tá longe de ser um lugar comum. É como uma memória que se recusa a desaparecer. E curiosamente, o lugar voltou a chamar a atenção. Não porque foi colocado à venda, mas porque Hollywood voltou a filmar por lá. Em 2024, a equipe da cinebiografia do Michael Jackson usou o antigo rancho como locação para as filmagens. Isso colocou Neverland novamente de volta nos holofotes e mostrou que o lugar continua sendo uma das propriedades mais famosas e comentadas da cultura pop. Down the stairs, and here is the master bedroom. You have the kitchen here, which is absolutely huge, just a beautiful kitchen. Dining room, and the other dining table was over here. Check out this. It goes virtually forever. In here, and you can go, and there's a small door that goes this way into somewhere else, which is a very small place. I think maybe, not sure what was in here. Hoje, a propriedade é privada e passou a se chamar Sycamore Valley Ranch. Desde 2020, ela pertence ao bilionário Ron Buckler. Ele comprou o lugar por cerca de $22 milhões e depois de anos de abandono e desgaste, Michael Jackson comprou um rancho em 1988 por cerca de 17 milhões e gastou aproximadamente 35 milhões para transformar o lugar no seu mundo de fantasia. A ideia era criar um espaço que lembrasse a infância, com muita diversão, espetáculo, uma sensação de liberdade. O rancho ficou famoso pela casa em estilo francês, com cerca de 13 mil pés quadrados. Também tinha um lago, uma estação de trem, um cinema, jardins inspirados em parques de diversão. O que começou como um simples rancho no condado de Santa Barbara acabou se tornando uma das propriedades privadas mais famosas dos Estados Unidos. E também um dos lugares mais ligados à história e à memória de Michael Jackson. Off yet another bedroom is this room, which is interesting because look, it's a soundproof door. Listen to the sound. Fantastic in here. And now we go to Disneyland, or what Michael recreated to look like Disneyland, the famous train station. Now inside the train station, it's quite remarkable. A huge bank of monitors and also probably pastries and things like that for people waiting to get on the train. A fully functioning train station. Isso porque Neverland nunca foi só uma casa para Michael Jackson. Era muito mais do que isso, era uma ideia. Michael escolheu o nome inspirado na Terra do Nunca de Peter Pan, o lugar onde ninguém precisava crescer. E isso explica muito bem o que o rancho significava para ele. Neverland era uma tentativa de recuperar a infância que ele sentia ter perdido. Por isso, o lugar parecia menos uma mansão de famoso e mais um mundo próprio. Tinha rodas gigantes, zoológico, trens, jardins super diferentes. Neverland não foi criada para impressionar os vizinhos. Michael queria criar um lugar que parecesse único e diferente de qualquer outro no mundo. He also loved all kinds of art. There were statues everywhere. One of the statues that I was told was located right here was of a butler with a tray with cookies on it. So he would welcome people in that way. At the other end of the foyer down here, there was a huge clock, a two-sided marble clock that was so heavy that workers had to come here to Neverland Ranch and actually reinforce the floor here so that that clock would not fall through to the basement below. Now from the foyer, we can take a couple of steps down into the main living room. This was filled with couches and chairs and rugs, and in this corner here there was a grand piano. On the top of the grand piano there were dozens of photographs, framed photographs of Michael and his family members and his friends, and they would just line the entire top of the piano. Os detalhes eram impressionantes. O rancho tinha um cinema com 50 lugares, um lago de quase 4 acres, com uma cachoeira, quadras de basquete, tênis, casas para hóspedes, um celeiro, um quartel de bombeiros, até um carrossel. Ao redor da estação de trem e dos jardins, tinha uma decoração inspirada na Disneylândia. No auge Neverland, tinha um zoológico com lhamas, chimpanzés, vários outros animais, além do trem de verdade que circulava pela propriedade. Se você só conhece Neverland pelas manchetes, não é fácil imaginar o tamanho e a estrutura daquele lugar. A
aquilo não era só uma extravagância de Michael Jackson. Ele estava tentando criar um mundo do jeito que ele sempre imaginou. Across the room over here, this was interesting, next to the fireplace that he loved to use when he was entertaining guests, there was a pedestal here. On top of the pedestal was an Academy Award statue, an Oscar from 1939's Best Picture for Gone with the Wind. About 10 years ago, Michael paid $1.5 million for that Academy Award, and he put it on a rotating pedestal so his guests could admire it. Again, this was the living room, and it leads us into the kitchen, which is a huge kitchen. But this is an eat-in kitchen. He had a round table over there by the window. He would eat breakfast and lunch over there. And then this is the main preparation kitchen area. Of course, he had a lot of people working for him, people who cooked for him. They all wear uniforms. And if you look at the floors, they're beautiful in here. These were actually taken from an 18th century French chateau. It was dismantled in France, and then the pieces of it were shipped here to the United States, and craftsmen meticulously put it back together. As a matter of fact, some of those craftsmen occupied many of the rooms, the hotel rooms, in this area for a couple of years. Mas esse conto de fadas não durou para sempre. Em 2005, depois do julgamento da acusação de abuso, Michael Jackson deixou Neverland e nunca mais voltou a morar lá. Depois da operação policial de 2003 e toda a atenção da mídia que veio depois, o rancho começou a ser cada vez mais ligado a problemas legais, polêmicas e ao isolamento de Michael. How you doing? Sheriff Department, we have a search warrant? You have a manager here? Manager? Quando Michael morreu em 2009, Neverland não era só uma casa. O lugar tinha virado um símbolo. Preso entre o sonho que Michael Jackson criou e tudo o que aconteceu depois. A imagem do rancho estava muito ligada aos problemas e às polêmicas da vida do cantor. Por isso, até hoje, é difícil contar a história de Neverland sem falar da própria história de Michael Jackson. Depois que Michael deixou Neverland, o local começou a entrar em decadência. Em 2008, ele deixou de pagar o empréstimo de 24,5 milhões de dólares ligado ao rancho. Depois da morte do cantor, a Colony Capital retirou vários dos principais elementos da propriedade, incluindo os animais e os brinquedos. O parque de diversões particular que um dia fez Neverland parecia um mundo de fantasia. Começou a desaparecer aos poucos. A magia não acabou de uma hora para outra. Ela foi sendo desmontada, peça por peça. E é isso que torna os últimos anos do rancho tão estranhos. Neverland não apenas envelheceu, o lugar foi desmontado, reorganizado e aos poucos voltou a ser tratado como um simples terreno imobiliário, depois de ter sido um dos parques particulares mais extravagantes do mundo. Alguns dos antigos brinquedos também deixaram a propriedade. Segundo reportagens, eles foram vendidos, depois apareceram em feiras e em parques pela Califórnia, Oregon e Washington. Algumas peças estão em lugares como a Coney Island ou Beach Bend Park. De certa forma, isso resume toda a história de Neverland, que um dia fez parte da fantasia de Michael Jackson, acabou espalhado pelo país, dividido em diferentes lugares. Let's go back to the beginning. When you started working at Neverland, what was it like? It was a little bit, it was a very different kind of job. It took me about a year and a half to even get used to it. It was very different. Well, when you were hired, what was the job description? When I got hired, I was told I would be a maid. And that entailed what? A maid there, you would clean up the house, the main house. We had guest units that we would prepare for the guests. There was a theater. We would get the popcorn ready for that. Ice cream, just like a theater. O rancho foi colocado à venda pela primeira vez em 2015 por 100 milhões de dólares. Depois o preço caiu para 67 milhões, depois para 31 milhões, até que Ron Burkler comprou a propriedade em 2020 por 22 milhões. Essa venda chamou muita atenção porque mostrou o quanto Neverland perdeu o valor com o passar dos anos. Para uma propriedade que um dia foi cuidada nos mínimos detalhes, o preço foi quase chocante. A compra foi mais uma questão de investimento em terras do que de luxo, mas também marcou o fim de uma longa fase de decadência. Em 2022, autoridades do condado confirmaram que algumas obras estavam acontecendo no local, incluindo reparos no telhado, na parte elétrica e em outras estruturas. O atual dono começou a restaurar os prédios que ainda estavam de pé,
Hoje é uma propriedade privada e muito protegida, que continua também passando por reformas. E ao que tudo indica, o público provavelmente nunca mais terá a chance de conhecer o lugar de perto. Now I'm entering really the private area of this home and stepping into Michael Jackson's private master bedroom suite. I just want to show you on the wall a security code panel so that Michael could push this to enter this area, or anyone else who would have access to this area would push this. O que deixa o retorno de Neverland ainda mais curioso é que o rancho voltou a ser usado por Hollywood como cenário de um filme. Em 2024, as autorizações de filmagem mostraram que a cinebiografia do Michael Jackson teria cenas de conversa, gravações onde ficava o antigo zoológico e até cenas de ação dentro da propriedade. Insiders informaram que Hollywood voltou ao rancho e deu uma nova vida ao lugar durante as filmagens. Depois de anos de praticamente abandono e silêncio, Neverland voltou a chamar atenção por causa de um filme sobre o próprio Michael Jackson. Mas também tem outro ponto. O filme iria trazer de volta uma das maiores polêmicas da história do cantor. A primeira versão da cinebiografia teria uma cena mostrando a operação policial de 93 em Neverland. Parte dessa cena chegou a ser gravada, só que mais tarde a produção precisou cortar esse material por causa de questões legais envolvendo um acordo entre Michael Jackson e a família de Chandler. Por isso, as cenas não poderiam ser usadas no filme. Neverland foi um dos locais usados nas filmagens, mas uma parte importante da história precisou ser retirada do filme. É uma situação bem curiosa para uma propriedade que já tinha uma história cheia de acontecimentos. Essa propriedade nunca foi só uma casa. Para Michael, o lugar era uma espécie de mundo particular. Ele queria criar um espaço onde ele pudesse escapar da pressão da fama, viver cercado de fantasia. Mas aconteceu o contrário. Com o passar dos anos, Neverland acabou se tornando um dos maiores símbolos das polêmicas e da pressão que cercava a vida do cantor. Neverland representa essa grande contradição. He had so much stuff that there was no more room, and he kept bringing more stuff. I didn't know where to put it. What sort of stuff? Stuff like from overseas, just things that he liked to collect for his bedroom. How big was this bedroom? His bedroom was very big. It was like the size of a home. It was the 2-story. So when you go into his bedroom, it was very huge. And then on one side there was a walk-in closet and a stairwell that would go up to a loft on the top. So there was another bed up there. On the other side there was another walk-in closet, a big jacuzzi. So it was big. A lot of wood. The floors were all... Esse mundo mudou muito com o passar dos anos. Onde antes tinham brinquedos, animais e atrações, hoje tem só uns poucos sinais do que Neverland já foi. Aquele mundo de fantasia foi sendo desmontado aos poucos e acabou virando só uma lembrança para os fãs. Os fãs ainda falam sobre o lugar. E novas gerações acabam descobrindo a propriedade. Sempre que um filme ou um documentário coloca Michael Jackson de novo no centro das atenções. I want to show you something that is really somewhat special and interesting. If you look at these cabinets up here and then you open this cabinet here, you see another security panel, code panel here. If you push the right code on that panel, it unlocks. Now keep in mind, there would be clothing hanging here, so this would be covered. Triple locks on this wall here, and it reveals a secret section of this closet. I'm not sure what he kept in there, but clearly he didn't want many people to know that it existed. I'm going to come back out of the cedar closet here for a second, and then we go up the stairs into where Michael Jackson slept. This was the sleeping loft over here. The bed was against this wall. It was a huge bed, and from what I understand from a friend of his who was here with me yesterday, the bedspread in this room was full sequence, just like many of the outfits that he wore. E é justamente isso que torna Neverland tão fascinante. O lugar não é só sobre o dinheiro, a fama, as polêmicas de Michael Jackson. É sobre o sonho que ele criou para fugir de tudo isso. Mesmo tantos anos depois de sua morte, o lugar parece ter algo ainda inacabado. Até misterioso. Mesmo sem funcionar como o mundo mágico que Michael imaginou, Neverland ainda passa a sensação de que, de alguma forma, Michael Jackson continua ligado àquele lugar. Os brinquedos desapareceram, o nome mudou, e a propriedade agora pertence a outra pessoa.
mas a história continua ali, espalhada por cada canto do lugar. In concert. And of course, this was an area that was gone over by investigators, investigating that allegation of sexual misconduct that resulted in a trial back in 2005. And it was after that trial that Michael Jackson never returned to Neverland. Lots of fans have carved messages into these rocks. This one says, "Thank you, Michael, for everything." This one says, "Mexico will always love you." I can't read all of them. A lot of them are faded. "MJ, thank you for everything. P.S. It's all for love." "Happy birthday, Michael. We miss you." Então, o que você acha de Neverland hoje? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e tchau!